Fala, meu povo! O assunto é polêmico, então eu espero que você esteja bem saudável. Vamos lá. Eu postei esses dias lá no Clube Adapt, @clubeadapt, o canal do Instagram, um Reels que falava que o cliente nem sempre tem razão. Foi uma delícia de ver as pessoas ali, entre elas, falando sobre o tema. E é por isso que eu vou trazer aqui para a gente aprofundar um pouquinho sobre esse assunto. O cliente tem sempre razão? Não tem. Quem te disse isso mentiu. Se você acreditou nisso até agora, é hora da gente mudar esse preceito, é hora da gente entender por que o cliente nem sempre tem razão. O cliente, quando ele faz uma reclamação, uma crítica ou mesmo uma sugestão, ele está falando sobre a ótica dele diante de uma experiência que ele teve com a marca. Aquilo tudo é marca? Não. Mas é importante esse flash que ele teve para que a gente tenha dimensão de como a gente tem agido no dia a dia, de como a nossa empresa tem tido esses pontos de contato com o cliente. Quando o cliente faz uma crítica, uma sugestão, o que ele quer? Ele quer ser ouvido, ele quer ser amparado, ele quer que aquele problema que ele teve seja resolvido. Talvez você vá olhar aquele problema ou aquela crítica e você vai dizer: tá, mas isso não faz sentido, porque no meu regulamento, nas minhas políticas, porque o Código do Consumidor dá razão para mim. Tudo bem, eu entendo, mas às vezes a gente precisa olhar para o cliente com outros olhos. O cliente, ele não é só um cliente, ele é um potencial disseminador da sua marca, ele é um potencial defensor da sua marca. Quanto mais feliz ele estiver, mais ele vai disseminar a sua marca, mais ele vai comentar. Só que quanto mais zangado, quanto mais desgostoso, quanto mais raivoso ele tiver com a sua marca, aí, meu amigo, a disseminação, você pode ter certeza, ela vai ser muito maior. Então, por que a gente fala, nós, profissionais de comunicação, de marketing, usa esse termo para dizer que o cliente tem sempre razão? Porque na maioria das vezes não vale comprar a briga com o cliente, porque a disseminação negativa, ela pode ser muito prejudicial para a marca. Então o que você precisa fazer? Você precisa ouvir o cliente. Muitas vezes acontece de o cliente querer falar e não ser ouvido. Aí, meu filho, já era. Você já perdeu o cliente de vez e quem sabe muitos outros por conta dessa reclamação. Então a primeira coisa é: escute o cliente, escute o que ele tem a dizer. Depois, seja autocrítico, vá em todas as pessoas envolvidas naquela reclamação, escute um a um, observe a sua empresa, entenda se realmente pode ter alguma coisinha ali que tem fundamento naquela reclamação. Avalie os prós e os contras de não atender aquele cliente, de não deixá-lo satisfeito. A gente pode considerar sob uma nova ótica. E se você pensar que atender a necessidade do cliente é um investimento, A gente, dono de empresa, a gente precisa fazer investimentos se a gente quer continuar crescendo. E por que não investir nesse cliente? Se o cliente teve uma experiência ruim ou não tão boa, o que eu posso fazer para levar uma experiência mais agradável, ainda que eu esteja certo, ainda que eu esteja coberto das políticas, pelo Código do Consumidor? O que eu posso fazer para agradar esse cliente? Como eu posso converter essa pessoa? Porque eu tenho certeza que muito mais do que ele ter uma boa experiência, é ele ter uma experiência ruim e a marca conseguir converter aquilo. Ali, meu filho, você nunca mais vai perder esse cliente. Então, vamos pensar sobre uma nova ótica, sobre a ótica de um profissional de comunicação, de marketing, que sabe que cada peça importa, que tudo comunica. Então, o cliente não ficou feliz, ele não ficou satisfeito. O que eu posso fazer para que ele fique feliz? Para que ele tenha uma boa lembrança da minha marca? Para que quando ele virar a esquina, ele vai falar assim: olha, eu fiquei muito raivoso com aquela marca, mas olha só o que eles fizeram. Puta, fiquei muito feliz. E te indico, compra lá também. Então, é esse tipo de pensamento que a gente precisa ter. Seja autocrítico, veja realmente se vale a pena ou não atender o cliente. Mas se você achar que vale a pena, investe nesse cliente. Manda um agrado, não sei, a gente precisa entender, compreender a situação.
mas há muito que pode ser feito.